da equipe da doutora Georgia para a maternidade de Nossa Senhora do Bom Parto, pois essa tinha sido a referência escolhida por Janaíne durante o pré-natal. A residente, doutora Isadora, após observar a caderneta da gestante, que estava devidamente preenchida, ao exame físico, observou que Janaíne apresentava uma altura uterina de 34 centímetros, batimento cardiofetal de 143 batimentos por minuto, tônus uterino normal e dinâmica de 3 contrações de 35 segundos em 10 minutos. Ao toque, apresentava colo amolecido, anteriorizado, fino e pérvio para 4 centímetros. Bolsa íntegra, cefálico no plano 0 de Deli. Ao exame da bacia, Isadora registrou promontório inatingível, linhas ciáticas apagadas, diâmetros butuperosos de 11 centímetros e ângulo subpúbico acima de 90 graus. Diante desses achados, Janaíne foi internada e aberto o portograma para evolução da fase ativa do trabalho de parto. Com 8 horas de evolução do trabalho de parto, Isadora realizou um novo exame físico que mostrava toque com colo dilatado total, altura de apresentação em +3 de Deli, apresentação cefálica em OET, com 1 hora de evolução em bolsa rota, com líquido amniótico sem presença de mecônico. Janaíne, esgotada, fala quase chorando, a doutora Isadora. Doutora, por favor, não estou aguentando mais. Bem que minha mãe me avisou que a gente sofre muito. Eu quero cesariana. E então, gente, alguma palavra desconhecida? Não. Não? Eu tenho um termo para rever a apresentação do bebê. Cefálica, lembra do OET, que quando você pega o bregma ali e você começa a fazer para ver onde ele tá. Mas eu gostaria muito de revisar, então eu colocaria como uma palavra desconhecida para mim. Todo mundo concorda? Eu não sei o que é, não, eu concordo. Todo mundo sabe o que é isso? Eu concordo com a Lara. OET também não sei o que é. A gente sabe algumas coisas aqui, porque a gente já viu parto, essas coisas, né? Plano de Deli e tal, mas tem que dar uma olhada nisso aí. O plano de Deli, OET. OET, no caso, é aquelas variações de posições. Por exemplo, ali é o occipito, né, esquerdo, transverso, ou seja, o occipito do bebê está para a esquerda, então o bebê está transverso. Então, tipo assim, a variação das posições. Vale a pena estudar sim, é importante. Ah, justo. Esse exame de bacia, para mim, é novo, eu nunca ouvi falar disso. Também é uma coisa que eu gostaria de colocar. Uhum. Gente, vocês também podem mandar no chat também, que eu vou tentando ler e colocando aqui conforme que vocês colocarem no chat. Então, a gente vai indo agora para as palavras, vamos colocar nas palavras-chave ou palavras desconhecidas? Os termos desconhecidos já foram falados, professora, que é a apresentação em OET e exame de bacia. Agora a gente vai passar para as palavras-chave. A Sofia já está, então, promontório é palavra-chave. Peraí, eu não tô vendo, professora. Ou é chave? Tá. Eu não entendi. É bom abrir o chat aí, Lara, você que está coordenando, porque aparece no chat também as coisas que as pessoas vão, quem não está usando o microfone e tal, vai falando. Então, a Sofia colocou promontório. Sofia, é promontório palavra-chave ou palavra desconhecida? Só para você colocar. Na verdade, se for desconhecida, fica nos dois, né? Sim. Tá. Promontório. É que, na verdade, eu não pensei em colocar, mas acho que super válido, porque é uma dúvida que ela tem, porque entra dentro do exame de bacia, né? Mas tudo bem. Mais alguma palavra desconhecida, gente? Acho que não. Beleza, então a gente pode ir para as palavras-chave. Alguém quer começar a falar? Acho que todo o exame obstétrico é importante a gente colocar, até porque depois de 8 horas ela é reavaliada, né? Uhum. E aí a doutora é questionada sobre uma conduta seguinte. Eu acho legal, sim. Eu pensei em colocar uma coisa mais linear,
em relação ao texto. E, bom, Sim, sim. do A conhecimento. gente, Eu A acho gente que pode ir desculpa. acompanhando o texto. Vai do começo e vai anotando as palavras-chave. Sim. Então, Por eu exemplo, acho que primigesta. essa é uma isso, do conhecimento. palavra-chave porque existe diferença da apresentação do colo e das contrações uterinas entre as primigestas e as E as múltiplas. Toda a evolução do parto, né, pode mudar, né, para Sim. fase ser Tem primi que ou falar multi, já. igual vocês falaram, se falar que primigesta, tem que lembrar que o parto ele pode durar até 20 horas, ou mais até. É normal o parto ser mais extenso. Sim. E até mesmo na questão, igual a Laura falou, do exame obstétrico, porque geralmente na multípara, o colo, ele faz tudo simultâneo, e na nulípara, na primigesta, ele vai fazendo cada passo de cada vez, né? Então seria legal colocar O uma número de contrações também e a dilatação seria importante, porque é um critério para a gente decidir se interna ou não o paciente. Sim. a gente pode fazer igual a gente faz na admissão, né? Bem, Viu, gente? Então, talvez fosse interessante vocês reconhecerem ou entenderem as diferenças entre uma nulípara e uma multípara. Uhum. Nulípara, Porque a gente... multípara ou primigesta, ou nuligesta, na verdade, né? Que não tem nenhum ainda, está no primeiro, primigesta, e as que tiveram mais bebês. Então, gente, a professor, Sofia tá falando no bate-papo, dá uma olhadinha. Tá bom. então, eu coloco assim, como palavra-chave, porque que a gente pode colocar o que a gente acha importante. E a questão do trabalho de parto, eu acho legal colocar aqui sim, porque depois a gente pode meio que desenvolver no objetivo, na chuva de ideias, em questão se ela realmente está em trabalho de parto ou se não está. Então, eu acho importante. Eu não sei quem mais acha. Posso colocar então as... Com certeza, esse tipo de avaliação, acabei interrompendo o Ariel, com certeza esse tipo de avaliação que vocês falaram é importante, porque vocês viram que, no caso, até constituído a abertura do partograma. Existe na literatura um estágio objetivo na qual você abre o partograma, né? Então, a gente vai ter que ver a fase latente e a fase ativa do trabalho de parto. Sim. Mais palavra-chave, gente? Vocês querem colocar? A dilatação e o DELI entra como palavra-chave? Bom, assim, pra mim entra, porque no momento que fala que o colo dela tá amolecido, anteriorizado, tá pérvio, tá do 4 centímetros, né? Eu acho importante porque isso entra também, tipo, na questão das contrações. Então, quer dizer que ela realmente começou um trabalho de parto ativo, mas onde que ela já tá? Como é que ela pode evoluir? E pra mim é uma palavra-chave. Eu acho que toda essa parte do exame físico dela é importante a gente colocar, porque vai definir o que é trabalho de parto, se já pode internar a gestante, e também serve tanto para acompanhamento no pré-natal, de altura uterina. Acho importante a gente colocar também. Eu concordo também. Pode botar já de cara trabalho de parto, né? Porque aí já vai ver tudo isso, vai ver critério de internação, o exame físico. Que a Nath falou do cartograma também, né, Joaquim? Uhum. E aí pode ter um objetivo depois até só para partograma, porque é complexo, enfim. Sim. Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Sofia, Natália, Carol, a Esther? Mais alguma palavra-chave, gente, que eu coloco aqui? Eu acho que dá para colocar a questão da cesárea que ela pediu para a gente poder dar uma olhada nos critérios, né, de indicação de cesárea. Eu acho que antes da indicação de cesárea, colocar essa parte que diz a reavaliação, né, que fala com de evolução e bolsa rota com amniótica sem presença de mecônia. Sim, sim. É para a questão do sofrimento fetal, né, e entra na parte do bem-estar fetal mesmo, que até lá em cima a gente viu do BCF dele, ficar tudo bem, né? Acho legal. É que se fosse colocar, a gente ia até colocar tudo. Escrever o texto de novo, como todas as tutorias são.
O que vocês acham que faz então, gente? Eu acho que a gente meio que entendeu, assim, né? Todo mundo concorda que aqui realmente acrescenta? Coloca avaliação obstétrica, sabe? Assim, Abranger tudo, né, para Paulo? resumir tudo, é. Sim, sim. Mas será que a gente já pode ir para a Adélia tá falando de legislação? Mas a gente pode meio que abordar isso na parte de hipótese diagnóstica e brainstorm, né? Que a gente se pergunta o que a gente pode fazer diante desse caso, né? O que vocês acham? Então, bora para o brainstorm, hipótese diagnóstica. Eu acho que todo mundo concorda comigo que a paciente meio que entrou em trabalho de parto, né? Trabalho de parto ativo. E a gente pode ir falando, que eu tô meio que sem graça agora. Colocar a indicação de cesárea, Sofia, na hipótese diagnóstica? Ou trabalho de parto? Eu acho que é legal, tipo, porque é o que a Sofia colocou ali. Gente, vai falando, que eu tô falando muito sozinha. O que a Sofia colocou ali da questão de indicação de cesárea, será que já pode ser indicada uma cesárea para ela, nas condições que ela se encontra? Porque a gente sabe que pode ser um trabalho de parto ativo. É legal, né? Acho que você estava colocando um trabalho de parto, dá para manter ele ali. E depois colocar as indicações de cesárea, porque a gente precisa saber o porquê que ela está em trabalho de parto para depois indicar a cesárea. Sim. O que a Nath falou sobre a conduta quando tem presença de mecônio é bem importante. No caso não tem, mas se tivesse. Então, definir quando tem sofrimento fetal, sem colocar sofrimento fetal, talvez. Isso é legal. Pra saber quando tem, quando a gente tem que agir ou não. Isso. Eu acho que isso tudo a gente vai ver se a gente estudar o partograma, né? Que ele realmente ajuda bastante a orientar na conduta do parto. Sim. Colocar partograma também no brainstorm? Sim, acho legal, né? Todo mundo sabe. A gente podia montar o partograma. É verdade. Eu acho que eu consigo colocar para editar no Excel, não sei. Mas no partograma dela? Mas a gente precisa de mais de uma avaliação. Não dá para montar o partograma dela. Não tem de informação. Avaliação cada 2 horas. Acho que a gente assim, pode olhar, trazer o partograma na próxima e assim, discutir, mostrando na tela assim, conforme assim, que a gente aprendeu. Eu concordo com o que o Ariel falou, porque assim, a gente pode colocar o tipo de partograma, porque até falaram aí, a Sofia falou indicação de cesariana, que é um tópico importante para a gente estudar. O partograma, quando tem um distúrbio de parada ou um distúrbio de memória, quando você tem, por exemplo, uma desproporção cefalopélvica, está indicada a cesariana nesse caso, entendeu? Então, é bom a gente estudar como que é o padrão normal do partograma e quais são os principais estudos que ele pode nos demonstrar, né? Sim. Eu acho que tudo que você falou, Carlos, é muito válido. Porque o partograma, ele define muito a conduta do médico diante de qualquer caso de trabalho de parto, né? Enzo, tá aí? Quem mais não tá falando? Gente, vai falando, por favor, porque eu não tô vendo ninguém, assim, nome, e eu não vou lembrar. O Enzo, a Rebeca não falou. Eu falei. Falou sim, desculpa. O Joaquim falou também. Camille tá falando pelo chat. A Natália também. Tô nervoso. De colocar o que a Adélia tinha falado lá no começo sobre a legislação cesárea. Acho que isso entre indicações, né? Perdão, não entendi. Sobre colocar o que a Adélia falou da legislação de cesárea. Mas eu acho que isso entra dentro de indicação. Sim.
Não? Eu acho que sim, porque tem até aquela questão, às vezes a mãe quer uma cesárea marcada e tem uma data, tem tudo motivos para não fazer e fazer. Aí a gente tenta dar uma olhadinha dentro disso, né? Gente, mais alguma coisa de brainstorm? Por favor, falem, galera. A Eu só professora fico... perguntou por que não tem sido usado tanto nas rotinas. Uma das últimas vezes que eu fui na admissão da HU, eu perguntei para a residente isso, e ela falou que é mais por falta de tempo mesmo, que geralmente o serviço fica tão sobrecarregado, cada pessoa está fazendo uma coisa e acaba não dando tempo, só que eu acho que é negativo isso, né? Porque que nem, não lembro quem falou, acho que é a Nath. É um documento, né? É uma coisa que pode defender o médico se acontecer alguma coisa e tem que ficar tudo registrado certinho. Sim, é um prontuário, né? É o que você falou, tipo, eu concordo. E sobre a legislação que a Sofia está levantando, assim, que a gente deveria trazer alguma coisa, assim, sobre a legislação, sobre o que fazer? Eu acho que sim. Até mesmo para a questão do preenchimento do partograma, tem a questão do toque, e isso tudo cabe parte de legislação, igual ela falou, violência obstétrica, às vezes. A gente tá viajando aqui, mas enfim, denúncia de um abuso, às vezes não foi, e eu acho super legal falar dessa parte legal mesmo. É o que eu acho, assim, eu não tenho muita noção, tipo assim, se é direito ou não da paciente, que teve um caso lá na maternidade, que a paciente ficou falando, não, eu tenho direito, faz cesárea porque eu tenho direito, então você é obrigado a fazer. Aí eu não sei se, eu não sei, Acho que é bom a gente saber para se amparar, né? Porque podem acusar a gente até de, sei lá, sobrepor o poder do médico sobre a paciente, coisa do tipo. E muitas vezes acontece até, na verdade. Porque igual essa Mas paciente, muitas vezes não é culpa do médico também. Essa paciente é igualzinho do caso, ela não falou que não conseguia ter o filho normal e ela queria cesárea, que estava na lei, ela queria cesárea, só que eu não sei o desfecho, mas assim, até o momento que eu estava lá, eles tinham decidido tentar cesárea, tentar normal, mesmo com ela não querendo normal e querendo fazer cesárea. Eu acho. A cesariana é um ato médico. Cabe ao médico decidir as indicações ou contraindicações, ouvindo a mulher, mas depende, né? Não sei se é complicado. Eu acho que a gestante também deve ter o direito de escolher ou não o que ela quer. Eu só fico pensando assim, ela chegou num estado, aí ela evoluiu o trabalho de parto dela, agora já está com dilatação total, já está com apresentação X, tal, bolsa rota. Eu fico pensando até quando dá para retornar, tipo, sair de um parto normal que já está vigente e começar uma cesárea no meio, sabe? Deve ter algum limite aí até onde dá para retornar isso e virar uma cesárea fora, sem risco pro feto, sabe? Acho que a gente criar um objetivo de indicação de cesárea ou algo relacionado a isso, a gente vai ver contraindicações, indicações já biológicas mesmo, e também da legislação. Acho que a gente vai ver isso, acabar vendo isso. Então entra dentro de... Eu concordo com o que a Carol falou também, até onde vai a autonomia da grávida na legislação e até onde vai tipo, a nossa autonomia, assim, do que a gente pode ou não pode fazer. Até porque, quando a gente vê a cadeia da gestante, fala lá, tanto que para dar preferência para o parto normal, fala para gestantes darem preferência para o parto normal, então, assim, tem meio que uma pressão, pelo menos eu senti meio que uma pressão contra a cesárea, então seria interessante a gente saber mesmo. É porque isso veio mais por causa da cesárea indiscriminada que estava tendo, né, Jox? Oi? Desculpa. A quantidade de cesáreas indiscriminadas, né? Sim. Os pacientes sempre se escolhiam. Aí o que o Paulo Vitor falou, acho que é uma decisão do médico em relação ao paciente. Eu também acho que é isso, mas desde que esteja dentro de parâmetros estabelecidos pelo governo, sabe? Pela saúde do país, alguma coisa, algum órgão mais importante. Vocês já querem puxar o gancho para um objetivo, então? Pode ser. Eu quero fazer um comentário. Essa questão da autonomia, a gente tem que pensar também que é muito diferente no serviço público do serviço privado, né? E também uma questão, assim, da legislação, não só ver essa parte da indicação de cesárea, mas também de indução ao parto, de realização de epísio, que tem muita coisa nesse sentido também. É isso que eu ia falar. Tem duas coisas importantes.
a gente vê também, porque a gente já está pulando para cesariana, mas existe a indução, aceleração do trabalho de parto com ocitocina, para aumentar as contrações. Vai que ela está tendo um distúrbio, que o útero dela não está contraindo tanto, não sei. Antes da cesariana, o que pode ser feito? Da ocitocina e também a questão da episiotomia, porque é uma coisa muito comum e que eu acho que é importante a gente avaliar se é certo, se é errado, como é que é a ética médica em relação a isso. Então, As condutas diante do... posso dizer uma coisa? Estou ouvindo vocês aqui, mas várias questões eu acho que vocês estão pontuando e é importante a gente dar destaque. Essa questão da diferença entre o setor público e o privado é uma coisa que a gente precisa entender. Por que está acontecendo dessa forma? Bom, existe de fato uma legislação e existe o direito da mulher de escolha em relação ao parto. Mas por que a escolha pelo parto vaginal como primeira escolha? Então, eu acho que é isso que a gente precisa entender, a questão da fisiologia, do que dispara todos os processos para a recuperação da saúde da mulher no parto fisiológico, no parto vaginal, né? E aí a gente entender o acompanhamento da assistência ao parto, inclusive com o uso de algumas medicações quando indicado, né? Acho que foi o Paulo Vitor que falou da questão do uso da ocitocina, a analgesia, a questão da analgesia no parto, que é um outro ponto que a gente pode também trazer aqui, porque se a gente for pensar no nosso caso, ela não está aguentando, porque ela está com muita dor. Então, como é que funciona essa questão da analgesia no parto vaginal? Existe na prática? Está acontecendo nas unidades? Ou será que o pessoal força um pouco essa coisa? Não, chegou aqui, é SUS, tem que ser parto normal. Como é que isso vocês estão vendo na prática, entendeu? E outra questão é a questão do que tem sido chamado, e aí a gente precisa discutir isso, como violência obstétrica. E aí, inclusive, a episiotomia, hoje, ela é considerada como uma violência obstétrica ser feita sem indicação. E daí a gente pensar nessas questões, que é um pouco de tudo que vocês estão falando. Entendeu? Uhum. Tô saindo, fechando meu mic. Gente, mais alguma coisa que vocês querem falar? Eu não tô conseguindo acompanhar o chat. No chat ela falou sobre orientações da gestante. Eu acho que a Carol, tipo, o que a gente vai falar para gestante, o que a gente vai falar, quase, assim, a orientação geral que a gente vai dar para gestante. Isso vai estar dentro da assistência do parto, né, eu acho. Ah, tá. Acho que se a gente colocou um de indicação de cesárea, como a Dália falou, por que a gente não coloca algo do parto normal, pra gente estudar as indicações do parto normal, por que ele é melhor, por que ele é importante? Assim, eu tô ouvindo a discussão e eu tô escrevendo assim, como se fosse já os objetivos. Aí eu coloquei assim, ó, avaliar indicações e contraindicações de cesariana, benefícios do parto vaginal em comparação à cesariana, e entender a legislação sobre o assunto. Essa parte do benefício, qual que é o benefício em relação à cesariana? Por que a gente sempre opta pelo parto vaginal? Porque cesariana é um procedimento cirúrgico e todo procedimento cirúrgico tem os seus riscos, suas complicações. Aí, acho que seria bom pontuar isso. Ariel, se você quiser escrever, se todo mundo concordar em colocar os objetivos do Paulo Vitor, achei legal, achei válido. E todo mundo concorda, gente? Ou tem alguma ideia adicional? Eu acho que como primeiro, eu acho que é um objetivo válido, isso que o Paulo falou, mas acho que como primeiro objetivo a gente tinha que ver o trabalho de parto como um todo. Eu acho que a gente podia primeiro, eu já estou pensando lá na questão do fechamento, né, no andamento do fechamento. Acho que a gente podia primeiro discutir toda a questão do trabalho de parto, a fisiologia, como é que acontece essas dilatações, como é que vai progredindo o trabalho de parto em si. Aí a gente podia falar um pouco do parto-orgrama e aí, quando chegar no final que estiver começando a falar da escolha
do tipo de trabalho de parto que vai ser normal ou cesárea, acho que a gente podia entrar nessa questão do que o Paulo falou aí, da diferença, aí puxar a legislação e por aí vai. Rever a fisiologia do parto, né, Enzo? Acho super legal também. Vou ser sincera, eu não lembro. Nath falou no comentário de falar sobre parto humanizado. Sim. Que realmente acontece no SUS, né? Legal. A questão dessa provocação que eu fiz a vocês do parto humanizado tem um pouco a ver com uma confusão da questão conceitual, porque algumas pessoas pensam que o parto humanizado é só o parto fisiológico, só o parto vaginal, enquanto que na verdade a gente precisa rever um pouco os nossos conceitos, porque se houver indicação de cesárea, a cesárea passa a ser um parto humanizado para esta mulher, entendem? Sim. Muitas vezes há uma compreensão errônea. O parto humanizado é exclusivamente o parto natural, né? O parto vaginal. Mas a gente sabe que o parto humanizado é aquele que vai deixar a mulher mais confortável, usando da sua força natural para conduzir as coisas, mas sem sofrimento, né? Nem para ela, nem para o bebê. Então, essa questão é uma questão importante da gente tá pensando, né? Só queria chamar a atenção de vocês. Tá. Beleza. Ariel, você podia colocar só no final ali do parto fisiológico mesmo. Que você já colocou do parto vaginal. Eu vi que a Natália colocou aqui a questão de deixar o bebê 1 hora depois com a mãe quando ela nasce, né? Quando ele nasce. Nunca vi isso. Então, existe uma recomendação da Organização Mundial da Saúde acerca da amamentação na primeira hora do parto, logo após o parto. Então, se o bebê nasce bem, se está tudo certo, se não tem nenhuma intercorrência, essa recomendação diz que o bebê tem que ir para o peito da mãe logo que sai da barriga. Porque é fisiológico para o bebê a busca do peito da mãe. E isso estimula a descida, o let down, e deveria ser feito em todas as salas de parto quando está tudo bem com o bebê e com a mãe, né? Tudo correndo bem, no momento, antes dele ir para o banho, essa organização, feitos os testes, né, os primeiros testes de Apgar, o bebê já pode tomar banho e ele busca o peito fisiologicamente e já tem um estímulo, o que é especialmente importante nos casos de cesárea, né? Porque o bebê já começa e esse estímulo neurológico surge e estimula o leite. Então, é recomendação mesmo. Né? Isso na prática. Você, quem já viu isso acontecer? Eu vou mandar lá no WhatsApp, porque pelo celular tá o vídeo. Os objetivos assim que eu durante a conversa eu fui montando. Então, vocês podem dar uma olhada. Tá. O que a professora falou, então, meio que a gente entender o processo do pós-parto imediato, né, professora? Aí fazer a comparação entre cesárea e... na sala de parto, né? Tanto antes, durante e depois. Tá. Do nascimento do bebê. Né? Tá. Gente, mais alguma coisa? Seja o parto cesáreo ou seja o parto normal, né? O que é recomendado para cada caso? Acho que eu vou até colocar depois para vocês, tem uns filmes bem legais, já que a gente está com tempo, quem quiser, que falam sobre essa questão do parto humanizado. Acho que eu tenho lá no meu, já separado no meu YouTube, eu vou compartilhar com vocês o link. Tá bom? Quem quiser assistir, assiste. Tem uma série Netflix também. Tem série em toda parte, né? Agora é tudo série.
E vou até ver se tem algum episódio do Unidade Básica, que é uma série também da Netflix. Na verdade, é uma série acho que da Universal. E eles têm alguns episódios, vou ver se tem algum de gestante para vocês. Aí eu compartilho durante a semana, tá bom? Tá. Ó, eu acho que é essa a lógica mesmo que vocês estão fazendo. Então, vocês vejam que não é difícil, é só a gente se comportar como se estivesse na sala. A nossa sala de aula está sendo o Ring Central Meeting e a gente está anotando as coisas. Então, assim, hoje está o Ariel porque ele tem mais facilidade e tal, mas a gente pode estar fazendo como o Paulo Vitor fez, de anotar os objetivos e a gente ir fazendo esses registros, certo? Ok. Gente, sobre os objetivos, então, é isso que o Paulo levantou aqui. O que vocês acham? Eu vou colocar aí vocês vão falando assim o que deve ser mudado ou não, pode ser? Pode ser. A gente vai Ou o que vocês acham que deve ser acrescentado? A gente vai comentando aí também, a Nath, Carol, Esther, todo mundo que tiver no chat aí pode ir comentando. Eu não tô conseguindo muita atenção, mas a gente vai dar um jeito aqui. Olha, muita coisa. A gente vai fechar na segunda? Ou ainda essa semana? Isso vocês que vão combinar comigo. Se vocês acharem que a gente fecha na segunda, considerando que a gente teve um pequeno atraso da semana passada, senão a gente continua. A ideia é que se vocês quiserem, por exemplo, abrir na segunda, fechar na sexta e abrir o outro para fechar no meio da semana, não tem problema. A intenção da disciplina, a hora que vocês marcarem, mas não pode sair de casa mesmo. Tá bom? A gente define o intervalo. Vocês falarem, não, pronto, queremos ir até sexta para a gente estudar isso. Aí na sexta a gente fecha e abre outro. Aí é isso. Ó, o Ariel lembrou de adicionar o objetivo de partograma. O Enzo lembrou, desculpa. Alguma ideia, assim, compreender e... Acho que tá bom. Acho que sim, tá bom. Também acho que tá. Gente, mais alguma coisa? Ai, meu Deus, eu tô muito... A Camille falou sobre colocar a definição de parto lá no primeiro, no chat. Ah, legal, legal. Pra gente saber. Achei massa. Assim? Ou colocar um separado só para definição de parto? Ah, pra mim não tá bom. Acho, daí já vai entrar. Sim. Bastante. Gente, mais alguma coisa que a gente tá esquecendo? Alguém querer falar alguma coisa, colocar como objetivo? Eu acho que tá bom. Aqui já tem bastante, tem bastante coisa. Estudarem, né? Então, é sempre importante a gente não perder de vista que tudo isso vai nos ajudar a responder como a gente estudaria no caso dessa mulher, né? Aplicar ao caso. Né? Como que a gente vai responder para essa moça Janaíne quando ela está dizendo, doutor, eu quero cesariana. Então, considerando tudo que ela está vivendo, a gente aprendendo isso, a gente vai dar conta de responder para ela se ela pode ou não, a partir desse momento, fazer a cesariana. Aqui vocês colocaram a questão de violência obstétrica, vocês colocaram a questão de compreender as fases do trabalho de parto, a questão da assistência ao parto, compreender as diferenças entre mulheres que estão com o seu primeiro bebê e que já tiveram outros, a questão do parto humanizado, o que afinal que é isso, que tanta gente fala e às vezes a gente fica sem saber do que se trata. Entender o que nessa lógica, então, se caracteriza como saber o que é indicação para cesárea, o que é indicação no caso de um trabalho de parto que está evoluindo, que a gente tem que mudar de estratégia, né?
ou que é diretamente já uma indicação de cesárea, compreender como é que a gente usa esse bendito desse partograma, que está que nem caviar, a gente não sabe nem comer, a gente só ouve falar, e como que a gente vai conduzir no caso da Janaína. Ok. Professora, a gente abrangeu todos os objetivos do texto? Se em algum momento, depois disso, a gente entender que tinha alguma outra coisa que seja necessário, lá no fórum a gente vai acrescentando, não tem problema. Beleza, então. Tá bom? Então, a ideia agora é que vocês vão estudando e levando as respostas lá para o fórum. Lá no fórum, as questões vão ser as mesmas para os dois grupos, mas as respostas vão estar separadas nos dois grupos. Eu vou estar acompanhando vocês nos dois grupos durante a semana. Ok. A gente pode combinar de começar as respostas. Lá eu vou postar para vocês os vídeos, alguns videozinhos rápidos, alguns curta-metragens que tem sobre o tema, nacionais, né, para a gente entender o porquê dessa lógica de estimular no Brasil a questão através da questão do parto fisiológico, e todas essas discussões para a gente ir avançando e trazendo essas respostas, ok? Vocês já podem ir fazendo por escrito para vocês, num Word, ou né, alguma coisa que depois vocês podem transferir, e aí no final, no fechamento do caso, cada um vai colocar os Professora, a síntese individual de vocês que vai valer para nota. mas então o fechamento do caso a gente vai fazer por áudio também? A gente pode fazer assim, fechando, depois de, durante a semana, a gente ter discutido no fórum. Ao longo da semana estudando, as coisas que vocês forem estudando, vocês podem postar lá no fórum. Eu vou fazer um tutorial e mostrar para vocês como é que a gente faz. Beleza. Tá bom? Gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode ir conversando pelo WhatsApp. Professora? A nota, tem gente perguntando aqui se a nota é a do fórum. Não. Como a gente ainda nem todo mundo participou aqui e tudo mais, a gente deve... A nota que vai valer no final é a nota da postagem da cita. Vou mostrar para vocês. Tem lugar lá para postar tarefa. Só que quem participar do fórum, né? Porque essa ideia durante a semana, estudando juntos, já que a gente está com esse tempo disponível, vamos dizer assim. Lembrando que lá no fórum, não é todo mundo ao mesmo tempo. É um encontro, é uma interatividade passiva. Ou seja, cada um entra 1 hora e posta a sua fala. O que a gente pode combinar é que lá no WhatsApp, você no WhatsApp. Combinar? Embora vocês vão recebendo e-mail cada postagem. Que à medida que as postagens começarem no fórum, chega no nosso e-mail. Tá bom? Eu vou gravar um áudio e mando para vocês lá no WhatsApp. Combinado, gente? Combinado. Tudo bem. Combinado, professora. Eu acho que valeu a tentativa, pelo menos vocês vão ter com que ocupar a mente. Ok. Ok. Ariel, só queria te pedir uma gentileza de você compartilhar a gravação com a gente. Eu não sei como é que funciona, mas eu imagino que gere... Vou fazer o upload no Google Drive. Ou um MP3, alguma coisa assim, né? E aí, se você conseguir compartilhar no WhatsApp, ok. Se não, a gente manda por e-mail, de alguma forma, se comunica, eu coloco no YouTube, se for o caso. Ok. Tá bom? E aí, quem não conseguiu participar, participa depois.
Combinar? Uhum. Tá bom, gente. Um abraço.